Antes de começar o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Deixa o seu like e é isso, bora pro nosso vídeo. Eu já vou logo empurrando outra pergunta aí para você. Vamos lá. A gente, no meio de, como é que eu posso dizer? Há uma situação que aí o medo levou ao o estresse, o pânico, e a pessoa se matou devido a tantos problemas. E quando esse medo transforma em mudança? Tá. Eu vejo isso por mim. Eu comecei com muito medo, por causa da pandemia, não vou mentir, e transformei, Orlando tá aí, o medo de não pegar a Covid por estar obeso, nível 3, porque se eu pegar caixão e vela, me fez perder 32 quilos. Então, o medo se transformou em algo positivo para mim. Como é que a psicologia vê isso? Ou é loucura da parte da pessoa, a pessoa está viajando, não tem nada a ver? É porque meu jeito assim, eu sou meio... Tá, vamos lá. Primeiro assim, parabéns, né, por ter conseguido ressignificar o seu medo. Nesse momento de pandemia, a gente tem um terreno fértil não só para o adoecimento, mas também para a ressignificação, né? Quando eu falei também anteriormente sobre, vai depender muito de histórico. Então, assim, a gente tem que ficar atenta a não comparar vivências, né? Cada um sente a dor de modo diferente. Então, existem medos, né, que eles, embora sejam comuns a todos nós, né, medo de chegar a passar por um quadro grave de Covid e vir a óbito. Esse é um medo que a pandemia nos trouxe, né? Se você é uma pessoa do grupo de risco, esse medo ele vai ter um grau a mais, né? Grau 3. Pois é. Hoje grau 2. E aí a gente vai precisar avaliar individualmente como é que está esse medo, né? Quais os recursos que eu tenho para lidar com esse medo. E o estágio também, porque muitas vezes o medo pode paralisar, mas ele pode ser aquele medo que ele te dá aquela consciência da necessidade de mudança, né? Que pelo que você está relatando foi isso. Você, opa, peraí, eu vou precisar rever alguns hábitos aqui, porque eu tenho um medo que é real e eu vou precisar me cuidar. E, de alguma forma, você encontrou recursos para isso. Quando eu falo recursos, não estou falando de recursos somente financeiros, não, tá, gente? Mas uma rede de apoio, foi procurar ajuda, foi procurar como é que eu lido com isso, foi procurar internamente experiências, né, de força. Então, assim, tudo isso é recurso. Então, a gente tem, para cada indivíduo, uma vivência do medo, né? É muito delicado você, por exemplo, passar por um quadro de Covid ou não, mas ter a preocupação de transmitir para alguém. Isso dá muito medo. Muitas pessoas, nesse medo, elas vão fazer o quê? Cumprir os protocolos de biossegurança. É o que a gente espera. A gente espera que tenhamos medo da pandemia. Me preocupa quem não tem medo nenhum. Verdade. E diz, isso aí não é nada. Isso aí é uma gripezinha. Então, assim, a gente precisa sentir. A gente precisa dessa consciência. Mas existem pessoas que, volta a falar, ou pelo histórico, por questões, vamos pensar pela história de vida de cada um, que esse medo, ele vem de uma maneira tão intensa e até mesmo paralisante que não consegue nem sequer cumprir um protocolo de segurança. Olha como difere. Então, assim, não é loucura. Aquilo que a gente muitas vezes ouve no pejorativo que é loucura, eu gostaria que a gente dissesse assim, é a vivência do outro. Porque quando a gente diz que é loucura, a gente diminui a vivência do outro. Sabe? Eu tenho um desejo assim, muito profundo de que nós, enquanto sociedade, a gente não precise passar por situações de dor para aprender. Sabe aquela história, não sei se vocês já ouviram uma frasinha assim, se não vai pelo amor, vai pela dor, né?
Geralmente, as avós gostam de falar, alguma coisa assim. Eu ouvi muito isso na minha vida. Então, assim, é muito legal quando a gente consegue ir pelo amor, mas às vezes a dor precisa chegar para a gente ter um alerta, né? E aí a gente vai aprendendo, faz parte. A montanha-russa sobe e desce da vida. Mas que a gente não precise de uma pandemia novamente para entender que se relacionar com o outro é importante, para entender que praticar atividade física é importante, para entender que cuidar da nossa saúde mental é importante, né? Então, que a gente possa utilizar esse momento e os recursos que nós temos para nos fortalecermos, para nos cuidarmos. Quando eu falo em autocuidado, gente, eu só quero também pontuar uma outra coisa, que não é responsabilizar o indivíduo pelo seu adoecimento, não é isso, porque a gente tem várias questões. Então, assim, a gente tem escassez de recursos públicos, a gente tem deficiências em políticas públicas, que a saúde é um direito nosso, mas não chega igual para todo mundo. Então, não é isso. Vamos só quero deixar claro, mas assim, dentro da minha possibilidade. E aí é uma auto-observação e autoanálise. Cada um de nós aqui, quem está participando aqui, mandando as mensagens, quem está aqui na live aparecendo, tem uma vida. Dentro da sua vida, você tem recursos que são diferentes, né? Os meus recursos emocionais, físicos, psicológicos, financeiros são diferentes do de Johnny, de Orlandinho. Então, assim, de Geraldo, cada um vai fazer sua autoanálise e procurar o que eu tenho aqui nesse momento, apesar da pandemia. E aí é ter um olhar, como o Orlandinho falou, voltado para a esperança mesmo, voltado para o autocuidado, voltado para a possibilidade, porque senão a gente paralisa. E aí a gente não consegue avançar, nem individualmente, nem coletivamente. Quando, Ana, só uma análise aqui. Uhum. Se temos fé em Deus, né? E quando a gente vai ajudar um próximo, dando um alimento, dando uma esperança, porque imagina aí a tanto de gente que está sem emprego, né? Quantos pedreiros, serventes, dessa classe mais que precisa mesmo que sempre trabalhou nesse âmbito e não tem nada para comer dentro de casa. E quando você leva um alimento, você está ajudando ao próximo, automaticamente você se sente bem. Assim, é tipo, você está fazendo por troca, mas eu acho assim que seja uma troca boa. Quando você chega para dar esperança, quando você leva um alimento para o próximo, para você ajudar o próximo, você está dando esperança, entendeu? Assim, tem muitos que se sentem orgulhados, não, eu não preciso disso, mas se você vê na despensa dele, não tem nada. Não vem me ajudar. Eu canso de ver isso aí, entendeu? Quando eu vou tentar ajudar, aí, não preciso, não estou precisando de nada aqui. Mas você dá para observar que o aspecto da família que está lá dentro já está triste. Que a mulher desse trabalhador está ali, muito obrigado, mas está ali segurando, para você ver o aspecto da tristeza das pessoas. Porque eu venho, assim, aos poucos, já tem algum tempo, que eu venho tentando ajudar alguma pessoa de alguma maneira, porque eu me senti assim, eu estou bem fisicamente, eu estou bem espiritualmente, saudavelmente, estou muito bem, eu pratico minhas atividades físicas, eu sempre estou treinando, estou bem com minha família. Só que quando você passa na esquina, quando você sobe as ladeiras, os bairros, você sente, existe uma energia ali pedindo ajuda, socorro. Eu tenho certeza que todo mundo aqui nessa pandemia, nesse momento, tem alguma coisa no subconsciente, ou de forma espiritual, ou de forma material mesmo, fisicamente, aqueles que não acreditam, ou aqueles que acreditam, estão sentindo que as vibrações ou as energias estão baixas da sociedade. Você não entra mais como você entrava, tipo, eu viajo sempre, porque eu tenho umas empresas fora, e quando eu entro na cidade, eu senti em Ribeirão Pombal uma energia muito boa, entendeu? Outros lugares, energias mais baixas, uma aspiração de felicidade. Hoje, quando eu entro aqui em Pombal, estou sentindo um nível um pouco mais baixo, porque a pandemia está trazendo isso, para que nós possamos evoluir, sair como ser humano melhor. E a pandemia está aí, está matando muita gente investigando, nossa, esse negócio não acaba nunca, enjoei essa máscara, não consigo mais, poxa, tem que colocar, tem que tirar, tem que colocar, eu vou sair, vou de máscara, eu vejo um colega meu, não posso abraçá-lo, não posso beijá-lo, não posso sentir mais esse afeto, esse carinho. E é uma situação assim, e aí eu quero entrar nesse alento, Ana, e todos que estão aí assistindo. Ajudar o próximo é benéfico nessa época ou não, mentalmente falando, para o nosso subconsciente? Tá.
Ajudar o próximo em qualquer época, ele é algo que sim traz, como você falou, a sensação de bem-estar, né? Se você se identifica em algum momento com recursos, sejam eles quais forem, recursos que vocês podem compartilhar com alguém, conhecimento, um alimento, dinheiro, que às vezes a gente fala, né, de questões materiais, mas muitas vezes é emprestar o ouvido para o outro, né? Então, assim, porque escutar, né, é algo extremamente difícil. Escutar o outro, escutar de verdade, sem julgamento, atento à necessidade do outro e daí acolher. Então, assim, essa troca nas relações, ela é extremamente benéfica, tanto para quem recebe quanto para quem doa. Um ponto que eu gostaria de colocar com relação ao que você sinalizou, Orlandinho, é o seguinte: nem todo mundo está preparado também para receber, né? E muitas vezes, e isso é um cuidado, tá? Não estou dizendo que é o caso, mas é um cuidado porque, assim, se você em algum momento, digo vocês, nós, em algum momento pensamos em ajudar outra pessoa, vale também perguntar antes. Porque existe também algo, né, nas relações humanas que eu vejo que o outro está precisando de X coisa, vamos dizer que é uma cesta básica. Só que seria interessante trazer esse outro para essa troca, para essa participação. Porque, imagine, para muitas pessoas, pode ser humilhante, pode ser um lembrete do quanto as coisas estão ruins, né? Do quanto as coisas estão difíceis, do próprio desemprego. Então, eu acredito muito, muito na força do coletivo e acredito também na importância, né, da gente perguntar. Falar, olha, vamos falar sobre o pessoal da Abará TV. Aqui na Abará TV a gente está fazendo uma campanha para doação de alimentos e chegar. A gente lembrou de você, você aceita a nossa doação, percebe? Você humaniza também esse processo. É muito mais que você, sabe, a gente está de um lugar, porque esse também é um momento, o momento da pandemia, da gente revisitar os nossos privilégios, da gente reconhecer muitas vezes o quanto somos privilegiados. Cada um na sua realidade de vida tem muitos motivos para agradecer diariamente, né? Então, um exemplo de autocuidado, além desse processo de altruísmo, de troca, como você falou, é a gratidão. Visualizar, agradecer diariamente pelo que você tem, né? Mas nem todo mundo vai dar conta de ser grato, porque muitas vezes está começando já a adoecer. Então, um adoecimento com um transtorno de ansiedade, uma depressão, vai mexer em partes físicas, inclusive, que não vão permitir produção de hormônios específicos, hormônios que dão a sensação de prazer, que dão essa sensação de plenitude, de felicidade, né? Como é que a gente chega para alguém que não está conseguindo, nem sequer fisicamente, produzir hormônios, não consegue, por mais que a cabeça pense sobre, não consegue reagir com aquilo. E aí muitas vezes fala assim, eu quero te ajudar, levanta, vamos fazer uma atividade física. O que você está precisando é fazer atividade física. Vamos pegar o exemplo, tomar a liberdade, viu, Geraldo, de pegar o seu exemplo. Imagina você naquele momento de medo, de angústia, e simplesmente as pessoas começassem assim, mas também, tá vendo? Você devia ter feito dieta, mas olha, tá vendo? Porque você não estava fazendo exercício. Levanta, vamos. Não é assim, não chega, não resolve. É um processo muito mais interno. Quando ele fala, o medo trouxe para ele uma possibilidade, né? Estou dizendo que não é para a gente se preocupar com o outro e não é para incentivar, não é isso. Incentivos e inspirações são extremamente importantes, mas se vier acompanhado de julgamento, de apontar, isso aí perde, inclusive, o sentido altruísta, né? Vai se perdendo um pouco. Então, que a gente possa primeiro acolher o outro, entender um pouquinho do que o outro precisa e se colocar disponível, porque às vezes
você não vai poder ajudar aquela pessoa, não vai poder porque ela também não está permitindo naquele momento, mas aí você vai poder ajudar uma outra que é quem vai estar ali para receber e poder completar essa troca com você, de uma forma mais benéfica para ambos os lados.